Na manhã de uma quinta-feira de fevereiro de 2024, um guincho pesado de R$ 9.000 por diária estava parado no acostamento de uma estrada vicinal do interior da Bahia, com o operador guardando equipamentos na carroceria e o cliente ao telefone gritando sobre o valor que tinha sido cobrado sem que o serviço tivesse sido concluído. A carreta atolada ainda estava lá, em pé, porém afundada até a metade dos pneus traseiros, em uma lama vermelha que tinha resistido a 2 horas e meia de tentativas do guincho moderno. O cliente, dono de uma transportadora de médio porte de Vitória da Conquista, tinha enviado a carreta para buscar uma carga em uma fazenda no município de Tanhaçu. A vicinal de acesso à fazenda tinha sido afetada por uma chuva forte na madrugada anterior, e a carreta tinha entrado no atoleiro logo nos primeiros 800 metros depois de sair da estrada principal. A carreta era uma Scania R540 de 2022, valor de mercado quase R$ 1.100.000, carregada com 29 toneladas de café em sacos. O motorista, um homem de 52 anos chamado Saulo, conhecia a região bem, mas tinha sido pego de surpresa pela rapidez com que a vicinal tinha se transformado em armadilha depois da chuva. Quando percebeu que estava atolando, era tarde demais. O motor da Scania tinha potência sobrando, mas a tração não conseguia se manter porque os pneus estavam patinando no barro saturado. Quanto mais ele acelerava, mais fundo afundava. Em poucos minutos, a carreta estava encalhada definitivamente. Saulo tinha acionado o serviço de socorro técnico da própria transportadora. O serviço tinha enviado um guincho pesado de uma empresa terceirizada de Vitória da Conquista, com valor de mobilização de R$ 6.000 mais R$ 9.000 de diária. O guincho tinha chegado às 7 da manhã, 3 horas e meia depois do atolamento inicial. O operador, um técnico experiente chamado Wagner, tinha avaliado a situação por 30 minutos antes de começar a operação. Tinha aplicado todas as técnicas modernas que conhecia. Tinha tentado tração direta perpendicular. Tinha tentado tração em ângulo lateral. Tinha tentado usando o sistema hidráulico de elevação parcial do guincho para reduzir parte do peso sobre os pneus atolados. Nenhuma das tentativas tinha funcionado. O problema técnico era específico. A lama daquela região do interior baiano tinha característica peculiar. Era barro vermelho com alto teor de óxido de ferro e argila pesada que, quando saturado de água, criava uma adesão lateral extrema sobre objetos enterrados. Quanto mais força lateral era aplicada para tentar arrancar o objeto, mais a argila se contraía e se grudava ao redor do objeto. Era fenômeno conhecido entre motoristas locais, veteranos, mas frequentemente subestimado por equipamentos modernos que tinham sido projetados para operar com tipos de barro mais convencionais. Wagner, depois de 2 horas e meia de tentativas frustradas, declarou tecnicamente que precisaria mobilizar um segundo guincho ainda maior para tentar tração coordenada. O custo adicional seria estimado em mais R$ 12.000. O cliente ao telefone estava recusando essa segunda etapa, argumentando que os R$ 15.000, já comprometidos sem nenhum resultado, eram absurdos demais para autorizar valor adicional sem garantia de sucesso. A discussão estava se prolongando quando o velho Mercedes-Benz 1313 de 1969, azul desbotado, parou na beira da estrada. O motorista que desceu tinha 80 anos. Era seu Onésimo Lima. Tinha sido motorista profissional autônomo durante 62 anos. Tinha aposentado tecnicamente havia 5 anos, mas mantinha o Mercedes 1313 de 1969, que tinha comprado novo na concessionária de Salvador em 1969, com economias de 12 anos de trabalho anterior. Onésimo tinha rodado mais de 5 milhões de quilômetros em estradas baianas durante toda a carreira dele.
Conhecia cada trecho da região onde a carreta estava atolada, como conhecia o próprio quintal da casa onde morava em Vitória da Conquista. Onésimo tinha sabido da situação da carreta porque tinha encontrado Saulo no posto de combustível da cidade na noite anterior, antes do incidente. Os dois tinham conversado brevemente sobre rotas e sobre as condições da estrada depois das chuvas. Quando Onésimo soube pela manhã que a carreta tinha atolado e que o guincho profissional estava tendo dificuldades, decidiu por conta própria ir até o local para ver se podia ajudar. Não tinha sido convidado, não tinha sido contratado. Estava indo apenas por solidariedade profissional entre motoristas veteranos. Quando Onésimo chegou ao local, Wagner estava finalizando o discurso técnico, explicando ao cliente por telefone que ia precisar abandonar a operação ali e que o cliente teria que pagar os R$15 mil comprometidos, mas decidir se queria autorizar a mobilização do segundo guincho ou se preferia esperar até que a estrada secasse mais naturalmente, o que poderia levar 3 ou 4 dias. Onésimo desceu do Mercedes 1313, calmamente. Caminhou até onde Saulo estava sentado em uma pedra, com expressão de derrota acumulada. Cumprimentou o conhecido. Não falou muito. Apenas perguntou se podia dar uma olhada na situação. Saulo respondeu que claro, embora a expressão dele indicasse que não esperava muita coisa. Onésimo caminhou até a beirada da estrada, olhou para a Scania atolada por uns minutos, observou a inclinação, observou a profundidade do atolamento, andou cuidadosamente ao redor do veículo, evitando entrar no barro saturado. Pegou um pedaço de madeira que estava por ali, enfiou em pontos específicos do solo para testar profundidade e consistência. Estava avaliando a situação tecnicamente com nível de detalhe que apenas 6 décadas de experiência prática construíam. Voltou para perto de Saulo e de Wagner, que tinha terminado a ligação telefônica. Cumprimentou Wagner com cortesia. Apresentou-se como motorista veterano local. Disse que tinha visto a situação e que talvez pudesse ajudar. Wagner olhou para o velho de 80 anos com aquela mistura específica de profissional moderno, reconhecendo presença de profissional veterano. Não foi arrogante, foi respeitoso, mas estava cético sobre o que esse velho de Mercedes 1313 de 1969 poderia oferecer onde o equipamento moderno tinha falhado. Onésimo explicou. Disse que o problema técnico que Wagner tinha encontrado era específico do tipo de barro local, com alto teor de óxido de ferro e argila pesada que criava adesão lateral extrema quando saturado. Era situação conhecida pelos motoristas veteranos da região, mas frequentemente desconhecida por operadores de equipamento moderno que vinham de outras regiões. Wagner reconheceu imediatamente que aquela descrição técnica fazia sentido. Tinha notado durante as tentativas que a lama parecia se contrair ao redor dos pneus em vez de se afrouxar. Tinha sido fenômeno que ele não conseguia explicar usando os conhecimentos padrão dele. Onésimo continuou. Disse que para esse tipo de lama, a abordagem técnica correta não era tração lateral forte, que era o que os guinchos modernos tendiam a aplicar. Era tração em movimento helicoidal lento, com força aplicada em ciclos de carga e alívio. O movimento helicoidal contornava a adesão lateral da argila e os ciclos de carga e alívio criavam micromovimentos que progressivamente afrouxavam a contração da argila ao redor dos pneus. Era a técnica que motoristas baianos veteranos tinham desenvolvido nos anos 60 e 70 especificamente para o tipo de barro daquela região. Wagner escutou com atenção crescente. Era explicação técnica que ele nunca tinha ouvido em nenhum dos cursos de treinamento que tinha feito ao longo da carreira dele. Onésimo disse que ia precisar do Mercedes 1313 dele para fazer a operação,
O caminhão antigo dele tinha sido modificado por ele ao longo das décadas, exatamente para esse tipo de situação. Tinha sistema de guincho mecânico com cabo de aço de qualidade boa, instalado em 1976. Tinha sistema de polias múltiplas, que permitia controle preciso da tração aplicada. E tinha, principalmente, o conhecimento técnico dele operando o conjunto. Era a combinação que produzia resultado em situações específicas, onde equipamento moderno sozinho não conseguia produzir resultado. Saulo, vendo possibilidade real de solução, autorizou imediatamente que Onésimo tentasse. Wagner, com a humildade profissional de quem reconhece competência técnica vinda de fonte inesperada, ofereceu até ajudar na operação se Onésimo achasse útil. Onésimo aceitou a ajuda. Disse que ia precisar de 4 mãos para algumas das conexões técnicas. Os 2 homens começaram os preparativos. Onésimo manobrou o Mercedes 1313 cuidadosamente até posição estratégica que ele tinha identificado durante a avaliação. Era posição em terreno firme natural, em ângulo específico em relação à Scania atolada. O ângulo era aquele que ia produzir o movimento helicoidal necessário para soltar a carreta da adesão lateral da argila. Ancorou o Mercedes usando o sistema de ancoragem dupla. Cabos secundários conectados a 2 árvores robustas atrás do veículo. O sistema garantia estabilidade adicional durante a operação de tração prolongada. Montou o sistema de polias múltiplas. Era equipamento mecânico antigo, mas extremamente eficaz. Permitia aplicar tração com força controlada, em ciclos precisos de carga e alívio, em vez da força bruta contínua que os guinchos modernos aplicavam. Caminhou até a Scania atolada. Pediu para Wagner ajudar a posicionar o cabo de aço principal em ponto estrutural específico do chassi traseiro do veículo. O ponto era escolhido cuidadosamente para aproveitar a geometria interna do chassi e aplicar força no eixo correto para o movimento helicoidal pretendido. Voltou para o Mercedes 1313. Verificou todas as conexões 2 vezes. Ligou o motor do caminhão antigo. O som que saiu era inconfundível para profissionais que entendiam de caminhões dessa geração. Era o ronco grave do motor Mercedes OM352, 6 cilindros em linha, naturalmente aspirado. Era som de motor que tinha sido projetado nos anos 60 para operar em condições adversas durante décadas. Engatou primeira marcha reduzida, soltou a embreagem com cuidado preciso. O Mercedes começou a aplicar tração gradual no cabo de aço, mas não tração contínua, tração em ciclos. Carga por 5 segundos, alívio por 2 segundos. Carga por 5 segundos, alívio por 2 segundos. A Scania não se moveu imediatamente. Foram 6 ciclos completos antes que qualquer movimento perceptível acontecesse. Mas no 7º ciclo, alguma coisa mudou. A carreta começou a vibrar levemente. A argila ao redor dos pneus começou a se afrouxar. No 8º ciclo, a Scania começou a se mover. Não muito, apenas alguns centímetros. Mas era movimento real. Onésimo continuou aplicando os ciclos com paciência absoluta. Movimento helicoidal lento. Carga e alívio. Carga e alívio. A Scania foi saindo gradualmente do atoleiro com um movimento espiral característico, exatamente como Onésimo tinha previsto na avaliação inicial. Em 22 minutos, a Scania estava completamente fora do atoleiro, em terreno firme. Os pneus traseiros mostrando claramente as marcas de onde tinham estado atolados, mas o veículo intacto e operacional. Onésimo parou o motor do Mercedes 1313. Desceu calmamente. Wagner já estava lá perto da Scania, examinando o estado do veículo e do solo. Saulo estava em pé na beira da estrada com expressão que misturava alívio profundo com incredulidade técnica. Eram 10h45 da manhã. Ainda tinha tempo antes do almoço. Saulo abraçou Onésimo. Não conseguiu falar nada coerente nos primeiros minutos. Quando finalmente conseguiu se expressar,
perguntou quanto Onésimo queria pelo serviço. Onésimo respondeu com aquela calma característica. Disse que não queria nada. Tinha vindo porque tinha querido vir. Motorista veterano ajuda motorista veterano. Saulo era profissional honesto que tinha sido pego em situação difícil. Era exatamente o tipo de situação onde a tradição da profissão pedia ajuda gratuita entre profissionais. Saulo insistiu. Disse que precisava pagar de alguma forma. Onésimo aceitou apenas o reembolso do combustível que tinha gastado vindo até o local. R$ 68. Nada mais. Wagner, observando tudo, fez algo inesperado. Caminhou até Onésimo, apresentou-se formalmente, embora os dois já tivessem se cumprimentado antes. Disse que precisava aprender com o velho, que tinha visto naquela manhã técnica que ele nunca tinha visto em curso formal nenhum, e que essa técnica era exatamente o tipo de conhecimento que ele precisava agregar à própria capacidade profissional. Onésimo escutou com aquela calma de sempre. Disse que se Wagner quisesse aprender, ele estava disposto a ensinar, sem cobrar, como ele tinha aprendido com motoristas mais velhos quando era jovem. A profissão funcionava assim, ou pelo menos tinha funcionado assim durante a maior parte da história dela. Wagner aceitou a oferta imediatamente. Anotou o telefone de Onésimo, prometeu visitar ele em Vitória da Conquista nas próximas semanas para começar a aprendizagem. A história se espalhou pela região nos dias seguintes. O cliente da transportadora, ao receber o relato completo do que tinha acontecido, ficou tão impressionado que insistiu em mandar para Onésimo um presente de reconhecimento. Onésimo eventualmente aceitou uma cesta básica grande, mas recusou qualquer pagamento monetário direto. Wagner cumpriu a promessa. Visitou Onésimo em Vitória da Conquista 3 vezes durante o mês de março. Os dois conversaram horas sobre técnicas tradicionais que Onésimo tinha aprendido durante 60 anos de carreira. Wagner anotou tudo em um caderno específico. Posteriormente, começou a aplicar muitas dessas técnicas na operação dele, com resultados positivos imediatos em situações que antes eram tratadas como difíceis ou impossíveis. Mas o efeito mais profundo foi institucional. A empresa de guincho onde Wagner trabalhava, ao saber do que tinha acontecido, decidiu investigar mais profundamente o tipo de conhecimento que Onésimo tinha. O dono da empresa, um homem chamado Reinaldo, com 49 anos, foi pessoalmente visitar Onésimo em maio. Os dois conversaram durante 4 horas. Reinaldo percebeu que o conhecimento que Onésimo carregava era exatamente o que a empresa precisava para diferenciar-se competitivamente da concorrência. Reinaldo propôs algo formal a Onésimo. Pediu para o velho atuar como consultor técnico da empresa, recebendo valor mensal moderado em troca de disponibilidade para dar treinamento aos operadores mais novos e participar de operações específicas onde técnicas tradicionais fossem necessárias. Onésimo considerou a proposta cuidadosamente. Tinha 80 anos, estava aposentado havia 5 anos, mas a ideia de transmitir o conhecimento dele formalmente para a nova geração de profissionais era atraente. Aceitou a proposta com condições simples. Trabalharia apenas 2 dias por semana. Não atuaria em operações de campo extremas. Foco principal seria treinamento. A consultoria começou em junho de 2024. Onésimo passou a frequentar a empresa de Reinaldo 2 dias por semana. Conduziu treinamentos formais para os operadores mais novos. Ensinou técnicas tradicionais que tinha aprendido durante 60 anos. Acompanhou operações específicas onde a aplicação prática reforçava o aprendizado teórico. Em poucos meses, a empresa de guincho começou a se diferenciar regionalmente exatamente pela capacidade de resolver situações que outras empresas não conseguiam resolver. Contratos novos apareceram. Reputação da empresa cresceu. A vantagem competitiva era diretamente atribuída ao conhecimento que Onésimo tinha trazido. Mas Onésimo continuou cobrando valor modesto pela consultoria.
Recusou aumentos que Reinaldo ofereceu várias vezes. Disse que estava trabalhando porque gostava, não porque precisava de dinheiro. O que recebia era suficiente para uma vida confortável aos 80 anos. A Scania, que tinha sido salva naquela manhã de fevereiro, continuou na operação da transportadora pelos anos seguintes. Saulo, o motorista que tinha sido pego no atoleiro, virou amigo próximo de Onésimo. Visitava o velho regularmente quando passava por Vitória da Conquista. Recebeu ao longo dos meses transmissão informal de muito conhecimento técnico que tinha sido construído por Onésimo durante a longa carreira dele. Saulo, em 2025, foi promovido a coordenador operacional da transportadora, em parte por mérito profissional próprio, mas em parte também porque tinha desenvolvido capacidade de resolver problemas técnicos operacionais que outros motoristas e coordenadores não conseguiam resolver. Essa capacidade vinha diretamente do que ele tinha aprendido com Onésimo nos meses depois do incidente do atolamento. O Mercedes 1313 de 1969 continua no galpão da casa de Onésimo em Vitória da Conquista. Ele liga o motor pelo menos uma vez por semana para manutenção. O caminhão está pronto para qualquer eventualidade futura, embora Onésimo espere não precisar usar ele em operações ativas novamente, já que aos 80 anos prefere focar em transmitir conhecimento em vez de operar pessoalmente. A história daquela manhã de fevereiro de 2024 virou referência regional sobre limites técnicos de equipamentos modernos versus conhecimento tradicional acumulado. Wagner, em conversas posteriores com colegas da profissão, descreveu o que tinha acontecido como um momento que mudou completamente a forma como ele entendia a própria profissão. Disse que tinha passado 15 anos achando que tecnologia moderna era suficiente para resolver qualquer situação operacional. Naquela manhã, descobriu que estava errado de forma fundamental, que existia conhecimento técnico tradicional que excedia em situações específicas qualquer capacidade que tecnologia moderna sozinha pudesse oferecer. A diária do guincho era R$ 9.000 e ele desistiu da carreta porque o equipamento moderno encontrou seus limites operacionais reais em situação específica que excedia os parâmetros para os quais tinha sido projetado. Não foi falha do equipamento, nem incompetência do operador. Foi reconhecimento honesto de que algumas situações exigiam abordagem técnica diferente daquela que o equipamento moderno conseguia fornecer. O velho tirou antes do almoço porque carregava décadas de conhecimento técnico específico para o tipo de situação encontrada, aplicado com equipamento que ele tinha modificado durante 55 anos exatamente para resolver casos como aquele. Não foi sorte, não foi milagre. Foi resultado direto de investimento técnico contínuo em um equipamento específico para situações específicas, combinado com conhecimento prático construído tentativa por tentativa durante 60 anos de operação profissional ativa. E, principalmente, foi resultado de Onésimo Lima ter aparecido naquele local naquela manhã, sem ter sido convidado nem contratado, simplesmente porque tinha sabido da situação do conhecido e tinha decidido que poderia ajudar. Esse tipo de iniciativa pessoal espontânea, esse tipo de solidariedade profissional entre motoristas veteranos, esse tipo de disposição para resolver problemas sem ganhar nada em troca, é exatamente o que está em risco de desaparecer conforme a geração de Onésimo vai se aposentando e morrendo. Wagner aprendeu técnicas que vai aplicar pelo resto da carreira dele. Saulo aprendeu lições que mudaram a forma dele de pensar sobre a profissão. Reinaldo construiu vantagem competitiva sustentável para a empresa dele. Mas mais importante que tudo isso, todos os três se tornaram canais de transmissão para uma próxima geração de profissionais que vão receber pelo menos parte do conhecimento que Onésimo passou décadas construindo.
Se conhecimento técnico tradicional vai ou não sobreviver à transição geracional atual no setor de transporte rodoviário brasileiro, depende de quantos onésimos vão aparecer espontaneamente em situações futuras, oferecendo conhecimento sem cobrar, ensinando profissionais mais jovens dispostos a aprender. E depende também de quantos Wagner, Saulos e Reinaldos vão estar dispostos a reconhecer competência técnica vinda de fonte inesperada e a aprender em vez de descartar arrogantemente o que não veio embalado em formato moderno e familiar. Naquela manhã de fevereiro de 2024, em uma estrada vicinal qualquer do interior baiano, 3 profissionais modernos reconheceram a competência técnica de um velho de 80 anos e aprenderam com ele. Foi vitória pequena no contexto maior da transição geracional, mas foi vitória, e vitórias pequenas, acumuladas ao longo do tempo, podem somar para preservar conhecimento que de outra forma desapareceria completamente quando a geração de Onésimo Lima finalmente partir.